Estamos iniciando mais um programa Cenário e hoje nós estamos aqui num local bastante agradável, que é o sítio Pingo de Luz, de propriedade do juiz aposentado Dr. Afonso José de Carvalho Neto. Ele vai nos falar sobre a criação de pombos correio, que é uma atividade que ele vem desenvolvendo há quase 50 anos, participando de provas nacionais e acompanhando o cenário da vida desse esporte em todo o mundo. Doutor Afonso, muito obrigado por nos receber aqui no sítio Pingo de Luz. Eu que agradeço aí a vinda e essa oportunidade de poder falar alguma coisa, porque infelizmente pouca gente conhece o fundamental. Certo, então é importante que saiba para saber como é que é, porque senão pensa que isso aqui é até uma historinha da carochinha e não é. Aliás, o senhor estava me falando aqui que naquela história de que o preso do presídio, da penitenciária, recebia celular através de pombo correio, parece-me que é uma lenda, né? Eu não sei se é lenda, mas já me telefonaram aqui em Sorocaba, na época que isso começou a borbulhar, e eu falei que não, que era pombo comum, porque se for pombo correio, o diretor do presídio tem que estar com um pombal lá dentro. Fica fácil de identificar, né? Porque o pombo ele é criado preso e ele não vai para lugar nenhum, ele sempre retorna para o local dele, local de origem. E já que é historinhas, o senhor me contou quando o senhor foi nomeado juiz para a região lá de São José do Rio Preto, em que o senhor chegou lá para tomar posse. Isso, levou pombo. Levei. Eu já mexia com isso em São Paulo, gostava disso. Levei lá um casal de pombo para quando eu fui conhecer a cidade que nós íamos, né, antes de mudar com a família. Levei um casal e chegando lá pus um bilhetinho para que a esposa visse, né, falando, aqui existe casa própria para juiz, é uma cidade pequena, mas é acolhedora. Eu notícia, soltei e ela recebeu isso em São Paulo. Mas ele levou de volta? Sim, levou lá, levou, minha esposa viu isso lá. Exatamente. Informei se a casa tinha telefone, na época era aquele telefone ainda de manivela, e tudo isso. Quando se fala em pombo correio, duas coisas vêm à mente, assim. A primeira é a mensagem, ele leva a mensagem, traz mensagem. A segunda é o esporte. O senhor participa desse esporte? Sim, o esporte. Como que é esse esporte? O esporte é o seguinte, é uma competição de corrida, né? É ver qual é o pombo entre vários, vai até uma distância relativamente longa, e ver qual é o pombo mais rápido. Não é o que chega primeiro, é o mais rápido, porque se o seu pombal for mais perto do que o meu vai ter que voar mais. Exato. Mas é a média da distância, o senhor entende? É assim que vai. Certo. Agora, como eu falei, a primeira coisa que tem que saber é isso, o pombo ele não vai a lugar nenhum, ele volta para o local dele. Ele é levado, pode ser levado de navio, de avião, de carro, normalmente aqui é carro ou caminhão, não é? A Federação Paulista tem um caminhão grande. Quando acontece a prova, você pega o seu pombo aqui e leva lá para o Mato Grosso? Não, levo em São Paulo, no caminhão, e eles é que fazem o embarque lá, tem o motorista, todos embarcam ali, né, nesse caminhão. E é aberto junto, cada pombo vai para o seu local, e eles já têm as coordenadas de cada pombal. Através do chip, controla todos... Através do chip, nem todo pombo tem chip, porque esse chip, como eu estava falando para o senhor assim, antes de nós abrirmos essa conversa, é relativamente novo. Eu, por exemplo, até 5 anos atrás, o meu pombo também não tinha chip, era aquele relógio antigo que eu falei para o senhor, né? Era feito, não tem nada no Brasil. Então ainda existem columbó que correm com isso, então não é o chip que faz essa... O chip apenas ele vai identificar a chegada dele, né, com mais facilidade, aí eu levo o computadorzinho lá e eles tiram uma cópia, né, do que está ali para saber, daí faz o levantamento. Qual é a distância que corre um pombo desses numa prova? São várias distâncias? São várias distâncias. Começa mais ou menos o campeonato com uma distância aproximada de uns 130 quilômetros em linha reta, mais ou menos. Por exemplo, São Paulo, quando começa a correr, geralmente, até um pouquinho mais, Santa Rita do Passa Quatro é uma das primeiras. Não vou dizer que seja a primeira, mas é uma das primeiras. Deve dar uns 200 quilômetros. Né? Depois cada semana vai subindo, sobe 50, sobe 100 quilômetros. E a filhotada, filhote que eu digo é pombo de 1 ano. Por exemplo, o pombo nascido em 2013 corre em 2014.
vai correr até mais ou menos uns 400 quilômetros, que a gente chama voo de velocidade, que é onde eles vão com bastante velocidade, chega a atingir às vezes 80, 90 quilômetros hora. Né? Depois disso, os filhotes param e continuam os adultos, que também competem junto com os filhotes, mas em campeonato separado, campeonato adulto e filhote. Né? O senhor entende? É desse jeito. Seria um sub-10, sub-20, igual se faz em esporte. Não é o sub, não é sub. São dois campeonatos distintos, um para filhote e outro para pombo adulto, entendeu? É distinto, o mesmo local de solta junto, né? Mas são apurados de forma diferente. Qual é a distância percorrida, a maior distância percorrida? Então, eu tenho notícia, muitos anos atrás, a maior distância aqui no Brasil... Aqui no Brasil, no Brasil, que eu tenho notícia, foi de Teresina a Belo Horizonte, que deve dar mais ou menos 2.500 quilômetros, se não me engano, em linha reta. Faz muito tempo, uma vez só que fizeram... linha reta. Fizeram uma vez só, me lembro. Teve gente que recebeu o pombo, me lembro dessa reportagem. Agora aqui no estado de São Paulo, onde a gente faz a competição, a gente tem ido, eu já fui até, numa que teve aqui, fui até a Bahia, na cidade de Brumado. Né? Quer dizer, o pombo foi, eu não fui, eles levaram, né? E soltam lá e eles voltam para cá. E quanto tempo levou da Bahia? 3 dias. 3 dias. Meu pombo pegou 15º lugar, um deles, e foram 3 dias ficou fora. Nós vamos para um intervalo e voltamos aí. Vamos fazer uma pequena pausa e voltaremos logo em seguida. Aguarde. A Total Mix é referência em concreto na nossa região, resultado de investimentos e capacitação em profissionais especializados para garantir a melhor qualidade dos seus serviços, a fim de proporcionar aos clientes satisfação com cumprimento rigoroso de prazo, sempre oferecendo produtos de baixo custo e altíssima qualidade. Conheça agora os produtos oferecidos pela Total Mix. Concreto comum, utilizado em obras prediais, obras industriais e estruturas pré-moldadas. Concreto de alto desempenho para obras prediais, obras marítimas e construções pesadas. Concreto colorido para pisos, fachadas e muretas. Concreto impermeável, ideal para reservatórios, barragens e piscinas. Concreto poroso para enchimentos de lajes. Além de concretos para pavimentações com adições de fibra, além de autodensável. Para conhecer mais sobre os produtos da Total Mix e suas vantagens, acesse www.totalmix.com.br. Total Mix, concreto na medida certa para sua obra. Rua Anália Pereira, 1399. Contato 15 3242 7888. Estamos de volta ao programa Cenário, ouvindo hoje o Dr. Afonso José de Carvalho Neto, que é criador de pombo-correio. Nós estávamos falando da distância percorrida por um pombo. O senhor falou da Bahia, das distâncias aqui de São Paulo. Não morre pombo nessa viagem? Não tem uma síncope? Não tem uma morte? Pode até ser que tenha, mas não é o comum. Né? Não é o comum. O que é comum são predadores. Às vezes, por exemplo, caçador pode abater, gavião pega muito. Né? Se o pombo não estiver bem de saúde e a gente não percebeu, né? Ele não vai ter condição de voltar, vai parar em algum lugar que ele puder parar e fica fácil, com uma presa fácil para ser pega. Então a gente não sabe o que acontece. A perda faz parte desse, a gente perde. Né? Mas tem pombos aqui, eu tenho pombo aqui que vão 6, 7 anos e estão aí ainda, são pombos firmes. Né? Mas você tem uma história aí do filho pródigo também? Tenho. Em 2006 houve aqui em Sorocaba um voo de 1.000 quilômetros de distância, se não me engano é São Joaquim da Aliança, a cidade. Estava 1.000 em linha reta. Eu mandei uns pombos e me faltou um. Faltou, isso não é assim tão difícil de acontecer, mas 45 dias depois ele volta. Né? Ele volta e nós pegamos o pombo, ele estava sem um dedo em cada pé e o dedo maior dos pés quebrado. Né? Tem o pombo até aí, já cheguei a oportunidade de mostrar para várias pessoas e está aí na reprodução agora. O pombo esperou, vamos dizer assim, a se recuperar, né? Pergunta como é que ele perdeu esse dedo. Eu tenho a impressão de ter sido linha de cerol, mas não dá para falar para o senhor o que foi, não tenho condição. Né? Que foi alguma ave, algum gavião, não acredito, porque vai pegar um
um em cada pé, um dedo em cada pé, fica esquisito, isso eu acho mais inviável, né? Mas o pombo está aí no ano seguinte. Eu não competi com ele, esperei um ano, ele recuperou, no ano seguinte fui até Goiânia novamente, agora ele está na reprodução. Mas você tem a história também da Pretinha. A Pretinha ficou fora também dois anos e voltou no começo desse ano, né? E eu cheguei a competir com ela também, até acho que uns 400, 500 quilômetros, e tá aí, mas ela tá perdeu a identificação, o número tiraram, quer dizer, tentaram tirar e quebrou e não dá mais para identificar a bichinha. E tem muita gente no Brasil que se dedica à criação do pombo-correio? Não é falar que é muito, não é, mas existe. Por exemplo, aqui em Limeira existem 2 associações. Somando as duas, eu acredito que dê por volta de umas 50, 60 pessoas, mais ou menos. São Paulo são várias associações. Tem lá a Rolinha, a Tietê, atualmente em atividade, e a Rolinha, Tietê e a Paulista, né? Cada uma dessa com uns 12 mais ou menos. Mas aí, Rio Grande do Sul tem bastante, o Paraná tem alguma coisa, Minas parece que é muito forte, né? Lá no Nordeste também é. Então existe espalhado, mas falar que é muito, não é muito. Esses criadores, eles trocam mensagens? Como é essa história de colocar mensagem sim, isso a gente faz de vez em quando, tem alguma brincadeira. Eu mesmo já contei aqui antes de nós começarmos isso, no Salesiano, Dia das Crianças, né? Fomos lá, levamos uns pombos lá, pusemos, põe uma mensaginha, a gente gruda com durex em cima, solta, eles vêm para cá e eu pego e levo lá, entrego para o padre lá, que era o padre Milton na época, né? E ele fazia essa leitura. Na guerra, como a gente faz, como é que faz na guerra? Então a guerra é assim, por exemplo, 2 cidades. Os pombos dessa cidade têm que ser trazidos para de cá e essa vai para lá. Aí quando eles querem qualquer coisa, solta o pombo aqui, ele volta para o lugar dele e o de cá responde. Você entende? Então é isso que faz, porque senão não tem como. Agora você vai em cidade e tal. Não vai, isso não acontece. Hoje você vai entregar um bilhete para o meu pai lá? Não tem isso, não tem. Agora se o seu pai viajou e falou, vou dar um bilhete para o meu filho onde tem, ele faz, o pombo volta. Olha só. E esse bilhete tem peso relativo ao animal? Não tem, é um bilhete pequeno, vamos dizer assim, 10 centímetros por 10 centímetros, no máximo dobrado para que ele possa ficar facilmente em cima da anilha com um durexzinho, né? E essa história de que levava celular pendurado no pescoço? Então, aí não seria no pescoço, seria numa forma aqui de uma mochilinha presa atrás, né? Mochilinha. Mas, como eu falei para o senhor, que você precisaria ter uma criação de pombo dentro do presídio. Ficaria fácil de identificar, por isso é que deve ser pombo comum. Se eu pegar um pombo, por exemplo, lá na Catedral, nós vemos na praça, né, aqui de Sorocaba, tem muitos pombos, pombo comum. Se eu pegar esse pombo, levar ali alguma distância, vamos supor, 3, 4 quilômetros, e soltar, ele vai voltar ali... No presídio, por exemplo, na Aparecidinha. Isso, justamente, você pegaria ali, ele voltaria lá. É uma pombo do local, tem que ser pombo comum, dá para fazer isso, também faz. Não é correio. Isso com certeza. Antigamente o controle era melhor. Quando eu comecei, quem controlava o pombo-correio era o Exército, né? Então, por exemplo, no 7 de setembro, essas festividades cívicas, eles iam com o camburão do Exército, no começo até os vizinhos ficaram assustados, eles pegavam os pombos e levam, e lá eles soltam tudo, entendeu? Esse pombo que a gente vê, é justamente isso, pega seu, pega meu, solta e cada um vai para sua casa. É pombo-correio que faz esse trabalho. Existem muitas variedades de pombo. Correio é uma variedade? É uma variedade, pombo-correio. Esse é o nome, o pombo-correio. É diferente do outro, claro que o aspecto é igual, mas se puser um ou outro é a mesma coisa que se eu pegar um cachorro de raça e puser perto de um vira-lata. Mais ou menos para dar a grosso modo, né? A diferença é grande. O pombo é criado preso, né? Não tem esse perigo, o pombo está fazendo isso, está estragando calha. Não é pombo-correio. Porque o pombo-correio ele é criado preso. Todo dia ele sai 1 hora para voo, mais ou menos, para fazer o treino dele, volta, vem comer dentro do pombal. Ele não fica de fora. O senhor falou que eles, nas viagens de 2, 3 dias, eles comem muito pouco? Comem. Eles são, porque não comem, eles não são de comer grama, não são... O trato básico dele é grão. Né? Por exemplo, o milho inteiro, tem o trigo, tem a cevada, isso não acha com facilidade. Né? É claro que às vezes ele pode estar voando, se ficar uns 2, 3 dias, ele olha um galinheiro onde tem alguma, ele vai tentar comer ali, isso não tem dúvida. Certo. A água não, a água a gente vê que às vezes o pombinho chega com
patinha suja, com barro. Você falou, ele parou para beber. Isso tem. E à noite, como é que ele faz? Aí ele para. Onde ele puder, ele ele fala, para, não, mas... não vou. De noite não vou. Que horas que ele para? Escureceu, ele não voa mais. Escureceu, ele já perde o controle lá, então ele para. Ou para numa árvore, para em cima de um telhado, se tiver, normalmente árvore. Que senso é esse que tem esse animal? Ainda não se descobriu. Não se descobriu? Não, tem um professor da USP, que eu também tenho conhecimento, fez um trabalho assim, tentou muitos anos para saber como, e a conclusão dele foi essa, que não dá para saber o senso dele. Tem um GPS na cabeça. Entende? Quer dizer, GPS pioneiro. Pioneiro, sem dúvida nenhuma. Verdade. A pessoa veja bem, por exemplo, São Paulo, né? Aquela imensidade de prédio, vários bairros. O senhor solta o pombo lá em Brasília, que é um dos voos normais todo ano que tem, cada um vai para o seu local, né? Ele se distribui, quer dizer, Maravilha. O sentido de orientação é muito bom. Doutor Afonso, vamos para mais um intervalo? Pois não. E voltamos em seguida agora a conhecer o seu pombal. Conhecer os bichos, tá bom. Vamos para mais um intervalo e em seguida vamos conhecer como é o pombal do Dr. Afonso. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Em 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Estamos de volta ao programa Cenário, agora dentro do pombal, dentro dos viveiros dos pombos correios, juntamente aqui com o Dr. Afonso, que vai contar um pouco sobre o criatório dele. Vamos. A primeira pergunta, isso aqui é um negócio ou é um hobby? Não, é hobby. É hobby. Não tem mercado ainda? Não tem mercado, nada aqui no Brasil, não. Isso é hobby mesmo. É um divertimento. É um divertimento, justamente, Certo. sem dúvida nenhuma. É o prazer de ver. É o prazer de ver justamente o pombo voltar, o sentido de orientação que a ave tem, né? A gente tenta apurar a raça, vai fazendo o acasalamento, a gente vai tentando ver aqueles que são melhores, tenta ver se vai apurando, vai melhorando. Certo, certo. Mas é puro hobby. Quantas aves o senhor tem? Minha média por ano é uns 160, mais ou menos. Perde-se, né? Principalmente os voos de filhote, que vão até os 400 quilômetros. A gente tem uma perda relativamente boa, isso é normal, é comum que aconteça isso. E fica assim, depois cria-se de novo e assim vai. Uma pomba, a fêmea, ela bota 2 ovos por ano? Não. Cada choca. Quantas chocas por ano? Geralmente umas 3 é tranquilo, porque tem o desgaste do trato, né? Porque ela começa, quando se acasala, ela leva mais ou menos para pôr o primeiro ovo, mais ou menos 10 dias. 2 dias depois, um dia depois, ela bota o segundo. Sei. Aí 17 dias de choco. E é interessante ver que tanto o macho quanto a fêmea cuidam dos ovos no ninho. Tem hora que só vai no pombal, só tem macho no ninho e tem hora que só tem a fêmea. Colaboração. 17 dias nasce o filhote. Né? Com 25 dias a gente separa. O anel é colocado com 5 ou 6 dias de vida. Né? Tem que esperar um períodozinho que ele entre quase justo, para depois não ter perigo de sair e tal. E se deixar mais tempo, daí não consegue colocar. Certo. E ele vai começar a competir com que idade? Ele começa a competir mais ou menos para competir dá mais ou menos uns 8 meses com tranquilidade. Ele já pode. Pode começar, já pode apostar corrida. Tá. E vai até quanto tempo? Até 6 anos? Eu tenho vários pombos que competiram com até 6 anos. Mais do que isso, a gente sente que eles já vão perdendo para os mais novos. Então aí fica só na reprodução, vai ficar a durabilidade de vida é maior. Mas essa para competição, 6 anos me parece que é o... O senhor tira quantos filhotes por ano, mais ou menos, uma média? Eu tenho os casais, como eu disse, a gente pode tirar até 3. Eu tiro geralmente 2 chocas por casal, né? Um ou outro tira mais. Eu tenho vários casais, eu costumo tirar mais ou menos uns 80 pombos. 80 por ano. Uns 80 pombos por ano. É mais ou menos, então, a renovação de plantel. Justamente, vai fazendo. É isso mesmo, é assim mesmo. É a renovação depois. Isso é preciso fazer, porque senão o senhor não mantém. A gente estava conversando sobre a prova e me faltou uma informação que eu acho importante.
Qual a velocidade de voo de uma pomba e a que altura que ela voa? A altura dela é mais ou menos 300, 350 quilômetros. A velocidade depende muito. Se ela tiver vento favorável, ajuda bastante. Eu já tive pombo que ganhou uma prova aqui, no campeonato de Sorocaba. Ele fez 101 km por hora, num voo de Igarapava. Foi multada. Foi quase. Eu até pensei que eles tivessem brincado comigo. Falei, acho que não teve, foi muito rápido. Eu peguei primeiro lugar, foi isso por volta de... foi na década de 90, no comecinho, não me lembro certamente quando, talvez 91, não me lembro. Foi de um voo de Igarapava, que dá mais ou menos 290 km, quase 300 km. Mas a média, se não voo, uma média de uns 70, 75, é uma média assim boa, né, de um voo de 500 quilômetros, você pode ver que é uma média... 500 quilômetros é a média de um voo diário, assim, ou eles voam mais? Não, voa mais. Voa mais. Voa. Em São Paulo tem vários amigos que já conseguiram pombo no dia de Brasília. Eu, dessa distância, eu nunca consegui. Já consegui de Goiânia. Mas de Brasília nunca. Mas São Paulo tem alguns amigos que conseguiram receber no mesmo dia. A gente estava comentando que o pombo-correio é uma espécie. Sim. Certo? Você não vai treinar o pombo da catedral, o pombo da praça. É perda de tempo. É perda de tempo, não vai dar nada. Mas existem outras variedades de pomba, né? Tem muitas. Agora, para esse tipo de esporte é só pombo-correio, só isso. E ele não tem cor? Não, qualquer cor. Não tem cor específica. Não. Tem branco, tem... Esse cinza que a gente vê no nosso meio é chamado de azul. Tá? Quer dizer, mas é quase mais para cinza, né? Tem o marrom é chamado de vermelho, né? Então, tem o preto, tem o branco, quando ele é pintadão, a gente fala que é ou macotado, se for bastante, ou então se tiver aquelas manchinhas pequenas, igual se eu vi uma clara que eu tenho aí. Aquela clara. Aquilo a gente fala, é mosaico, né? Que tem um mosaicozinho assim. Então, isso não tem. A questão da cor não influencia no pombo, não. E a saúde dessas aves? A gente tem que manter. Se pergunta, dá doença. Bom, qualquer animal dá doença. Nós, se não tivermos cuidado, nós mesmos dá doença, né? Isso é óbvio. Claro. Agora, a gente trata, né? O senhor pode ver, se tiver aqui oportunidade, eu pego o pombo, mostro, contra piolho, a gente tem sempre um trato, né? Tem ali, eles tomam um banho 2 vezes por semana, tem aquela banheirinha que tem ali, e a gente coloca já o preparado para... Eles vão espontaneamente lá? Tomam tranquilamente. Coloca lá, eles vão lá, tomam o banho e a água já está. Geralmente a gente dá uma medicação para isso. E quando você pega a sorolha, assim ele é branquinho, né? Eu cheguei a mostrar. Então, e a alimentação? É grão. O básico é milho. Mas tem ervilha, tudo inteira. Ervilha, tem trigo, tem cevada. Uns dão lentilha eu não dou, vai encarecendo muito, não há essa necessidade, né? Mas é grão. Então a gente dá uma quantidade, o milho em maior proporção. Né? Certo. E essas aves, elas participam de campeonatos de quanto tempo no ano? Então, são cada ano mais ou menos de 8 a 10 provas. Certo? Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, estou falando nosso, né? Então nós isso começa quando eles terminaram a troca de pena, mais ou menos em maio. Maio eles já estão com a pena nova, já trocaram, né? E aí a gente começa com um voo de mais ou menos 150 quilômetros. E vai até... Já é prova. Já é prova. Né? E vai até... normalmente Brasília, mas esse ano vai mais longe um pouco, vai a uns 900 quilômetros, se não me engano, a cidade de Formosa. Como atleta que eles são, por exemplo, não existe um treinamento cotidiano? Sim, ele é criado preso, mas todos os dias abre o pombal, eles voam, vêm comer dentro, que eles estão sem comida, eles vão voar sem ter comida. Aí quando tiver a gente dá um assobio, dá um sinal para eles, né? Cada um tem, o meu caseiro assobia, eu também às vezes aqui dá um assobio qualquer, e eles começam a entrar. Aí eles vão comer. Se eles demorarem para entrar, já tirou a comida. Eles só vão comer no dia seguinte. Então isso é uma forma também de treinar, disciplinar, entende? Então eles vão, porque senão realmente fica.
né? Às vezes quer ficar mais tempo. Então, todos os dias, entre 1 hora e meia, eles ficam fora. Nós falamos de exercício físico e de treinamento para voos distantes, você não faz? Não tem, não é isso. Faz parte da natureza. Faz parte da natureza. Agora, é evidente, pombo, por exemplo, pombo criado agora, nunca voou. Então, quando eles começarem aqui, a gente pega 5 quilômetros, leva ali, só para eles terem uma... Porque eles assustam em colocar dentro de uma cesta. Né? Tem uma cesta própria. Então isso precisa. A gente faz isso, vai, e daí vai ficando. Joga uns 10 quilômetros daqui, depois 20, vai para Sorocaba. Eu faço, normalmente meu treino, quando eu faço, vai até mais ou menos Piracicaba, que dá em linha reta para nós mais ou menos 80 quilômetros, até aqui onde eu estou. Doutor Afonso, muito obrigado por todas essas informações que o senhor nos prestou. Eu acho que é um esporte muito bonito e pena que é pouco conhecido, é pouco né? Conhecido. Eu dei para vocês um folder aí, ali dá uma explicaçãozinha boa, tem veterinário que fala também a respeito. É uma experiência nossa, foi feita aqui em Sorocaba e dá uma visão geral, assim, para saber o que é. Tá, então muito obrigado ao senhor. Eu é que agradeço essa oportunidade e que vocês tenham sempre sucesso. Que Deus os abençoe sempre nessa empreitada que vocês têm aí da divulgação. Tá, muito obrigado. E assim nós encerramos mais um programa Cenário. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência e até a próxima semana.